Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h42, voltamos com o primeiro jornal ao vivo na Prever FM. Hoje é segunda-feira, hoje é dia do Mexa-se com Saúde com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Doutor Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto incômodo, mas bastante frequente. Dolorido, mas bastante frequente na prática esportiva e na certa vai ajudar muita gente a melhorar essa sintomatologia, essa perturbação, digamos assim, durante a prática do exercício físico. Quem é que nunca esteve assistindo um jogo de futebol, de repente, é a decisão do campeonato, o jogo foi para prorrogação. Daí, de repente, começa o jogador a cair no campo com cãibra. A cãibra está relacionada ao excesso de atividade física? Pode estar sim, né? Então, vamos primeiro definir o problema, né? O que seria a cãibra, né? A cãibra, por definição, é uma contração muscular súbita, né? Repentina, involuntária, quer dizer, não é você que está titulando aquilo, excessiva, né? E extremamente dolorosa, né? Ela pode sim estar relacionada à fadiga muscular, tá? Essa é a principal hipótese de gênese da sintomatologia, né? De gênese desse desconforto. Mas a teoria global, né, que daria subsídio para formular, né, o que realmente acontece na musculatura, ainda tem muitas brechas, muitas lacunas, muitas dúvidas do que acontece. O que se sabe realmente que tem essa relação com talvez um excesso do trabalho muscular. E esse excesso pode estar relacionado, a gente tem pequenas estruturas microscópicas dentro do músculo que fica na junção do músculo com o tendão, tá? Essas estruturas, elas são células especializadas que elas conectam a célula muscular com os neurônios, né? Com as células nervosas que mandam um impulso para o músculo contrair. E elas que dão essa possibilidade da gente contrair ou alongar o músculo sem ele estourar. Então ela dá essa estabilidade, né? Que tecnicamente a gente vai chamar de propriocepção, que é a sensibilidade que o músculo tem. Opa, até aqui eu posso chegar, se eu passar daqui eu me machuco, tá? Então ela oscila estímulos excitatórios, estímulos da contração, com estímulos inibitórios, com aquele de controle, né? De relaxamento da musculatura. E isso dá meio que um curto-circuito no excesso do trabalho muscular. Então fica uma certa hiperexcitabilidade, uma hiperexcitação desse disparo elétrico das células nervosas, e aí você tem uma contração súbita, né? Essa contração súbita, ela sempre vai acontecer ou em um músculo específico ou num grupamento muscular, tá? E isso que quebra um pouquinho aquela ideia de que talvez, né, o que é muito comum popularmente se falando assim, é o potássio, né? Aquela coisa, isso quebra um pouquinho essa ideia, né? Por que o coitado do potássio é culpado se é um grupamento muscular específico que está gerando dor, né? E não dá cãibra no corpo inteiro da pessoa, por exemplo. O potássio, né, é um sal, né? Eminentemente intracelular, ele é tóxico quando ele está fora da célula muscular, então tem pouco circulante no sangue, não é para ter muito, porque se tiver muito, ele dá arritmia cardíaca, por exemplo, né? Uma das coisas que a gente sabe que mata a pessoa é a injeção de cloreto de potássio, né? Justamente porque o coração tende a parar, tende a fazer uma arritmia cardíaca. Então o potássio é para estar dentro da célula muscular. Dificilmente a gente tem equilíbrios muito precisos dessa questão dos sais, né? Feitos pelos nossos controles próprios, né? Do nosso organismo. Então é muito difícil de ter esse desbalanço propriamente dito. Mas existe uma teoria, sim, desse desbalanço hidroeletrolítico, né? Perda de água e sais, particularmente com o suor. Isso é embasado na teoria, embora tenha essa questão de não ser, digamos assim, global, sistêmico, mas isso é embasado porque existem situações de cãibra mais referidas quando se faz o exercício em clima quente e úmido, que dificulta essa troca de suor com o meio, tá? Ao meu ver, há uma causa frequente que as pessoas ficam lá, preciso comer banana porque eu tô tendo cãibra, por causa do potássio e tal. Tem sempre alguém que fala, né? Tá tendo cãibra porque eu não come banana. Isso, e as pessoas não fazem exatamente o mais simples, tá?
na questão desse distúrbio hidroeletrolítico, qual é o componente principal? Água. Nosso músculo é 60%, 70% água. E as pessoas não bebem água. Que é a medida mais simples, mais barata, mais democrática e fundamental para o desempenho esportivo. Quer dizer, a gente não fala em desidratação da musculatura durante o exercício. É muito difícil de desidratar o corpo do sujeito. A nossa sensibilidade de controle de sede é muito aguçada, né? Então, dificilmente a gente vai chegar, a não ser em extremos de idade, criança, idoso ou alguma doença associada, a gente vai chegar a uma limitação de não ingerir água suficiente para a gente desidratar, tá? Então, a gente vai buscar água no momento adequado e a gente vai manter nossa hidratação. Mas na prática esportiva, a gente lida com um conceito de subidratação muscular. Ou seja, você tem perdas que, se essas perdas não forem repostas, o músculo fica mais vulnerável a essas hiperexcitabilidades neuronais, fica mais vulnerável à lesão, né? E queda de performance. Porque se 60%, 70% de componente da musculatura é água. Né? Se eu saio dessa otimização do metabolismo muscular, toda a recuperação fica prejudicada, todo o desempenho ou toda a geração de força fica prejudicada, né? Então, o que é interessante? Algumas pessoas, elas são perdedoras desses íons, né? Apesar dos reguladores que a gente tem. Hoje no futebol diminuiu muito a incidência de cãibra. Vocês podem ver, né? Em geral, principalmente na mídia televisiva, antes era muito mais frequente o cara cair com cãibra, né? Hoje no alto rendimento isso diminuiu muito. Então hoje a gente tem testes específicos para o alto rendimento esportivo. Óbvio que populacionalmente ou individualmente, mesmo que o indivíduo tenha uma prática esportiva muito exuberante, se não for uma coisa muito marcante, a gente não vai fazer esse rastreio. Mas no alto rendimento esportivo, hoje é possível a gente fazer testes de suor. Então a gente vê no suor do indivíduo quanto que ele perde, por exemplo, de sódio, de cloro, né? De potássio, tá? Então tem esses outros componentes também. Eu consigo fazer uma bebida isotônica, por exemplo, entre aspas aí, né? Um Gatorade da vida aí, né? Que é a marca mais frequente difundida, específico para aquele jogador. Isso acontece, por exemplo, eu sempre acabo citando aí, né? Não sou palmeirense, mas acontece, por exemplo, no Palmeiras, né? Então tem esse estudo do suor e tem por isso que já tem hoje, por exemplo, na seleção brasileira e tal, tem as garrafinhas específicas dos jogadores. Para cada jogador. Para cada jogador, porque aí, principalmente para aqueles que têm essas particularidades de perdas, né? De perdas pontuais, excessivas, por exemplo, de cloro, e aí faz uma reposição específica, tá? Muito mais importante que o potássio nessa questão aí da contração muscular e de prevenir cãibras, pouco falado e que às vezes por algumas restrições alimentares ou situações desabsortivas do intestino, do estômago, enfim, pode estar comprometido é o magnésio. Então, uma das medidas que ajudam, né, na recorrência de cãibras, eventualmente, óbvio, tem que se ponderar, né, individualmente, tem que ter uma avaliação médica, mas eventualmente reposição de alguns subtipos de magnésio que pode amenizar essa sintomatologia, né? Dentro dessa questão da fadiga, vamos quebrar outro mito aí, né? Se fala muito da cãibra relacionada ao ácido lático, né? O cara tá correndo lá, São Silvestre, o ácido lático, tá? O comentarista adora falar isso. Primeira coisa, bioquimicamente nós não produzimos ácido lático, isso é incompatível com o corpo humano, tá? Nós produzimos os fragmentos, digamos assim, do ácido lático. A gente produz o H+, que é a acidose, né? Que é um produto do metabolismo, e o lactato, tá? Eles não são causadores diretos da cãibra, mas eles são marcadores do trabalho muscular, da fadiga muscular, né? Então eles são resíduos do metabolismo muscular, assim como outros, por exemplo, fosfato inorgânico, outros produtos, né? Mas eles acabam sendo utilizados ou, enfim, metabolizados de alguma forma. O problema maior é a acidose, é esse H+ aí. O músculo fica ácido e ele tende a fadigar, tá? O lactato em si, ele é aproveitado no fígado, ele é aproveitado no coração, ele é aproveitado em outros tecidos também como fonte de energia, tá? Então mas ele não deixa de ser um marcador do trabalho muscular, tá? Como a gente tem falado, que tem a ver com o excesso, que foi a sua primeira pergunta, o que dá para ter ideia também? Que a recorrência ou a frequência da cãibra está muito relacionada com o nível de condicionamento da pessoa. E aí entram aquelas questões
das respostas individuais, né? Existe sim uma condição de predisposição genética a ter cãibra, existe a condição das dietas restritivas, e aí pode faltar coisas importantes para a musculatura. Então, músculo é água, músculo é proteína. Então, se a pessoa faz uma restrição exuberante de proteína, ela pode também comprometer a função muscular. Se ela faz uma restrição importante, prolongada de carboidrato, ela não vai ter a reserva muscular da energia, que é o glicogênio. E isso também pode comprometer alguns processos musculares, né? Então, e a outra situação, óbvio, que eu sempre vou bater na tecla, é a treinabilidade do indivíduo. Quer dizer, qual é o nível de condicionamento desse indivíduo, né? Então, o conceito de um treino adequado, supervisionado, né, progressivo, que as pessoas também têm muita dificuldade de entender, né? Quer dizer, quer tirar todo o atraso num momento único, isso com certeza vai predispor a esse curto-circuito desses órgãos regulatórios que a gente tem na musculatura e disparar, né, os neurônios para dar esse estímulo contrátil e predispor a uma situação que a gente vai chamar de dor muscular tardia. Sabe que é aquela dor prolongada depois de treinar algum grupamento muscular, e se tá tendo dor, tá tendo produto do metabolismo muscular. Esse músculo tá acidótico. Se ele tá acidótico, ele predispõe a dessa disfunção e uma recorrência dessas câimbras. Agora, doutor, a gente falou do futebol principalmente, né? Mas também das corridas, provas pedestres e tudo mais, é normal. A gente vê, pelo menos, antigamente se via muito, né? Se de repente o indivíduo, né, com toda a preparação que o time de futebol hoje tem, mas um jogo muito intenso, como foi o de ontem, na decisão da Liga, da Copa Mundial de Clubes, tal, né? Que aquele indivíduo, aquele jogador, ele vai estar atuando no meio campo, numa faixa do terreno com muita troca de jogo, ataque, contra-ataque e tudo mais, e de repente ele teve a cãibra. Ele pode continuar jogando com o massagista chegando lá, com o médico chegando nele, olha, tá resolvido, que a gente, de longe, o leigo fala, fizeram uma massagem lá, ele vai jogar meio puxando a aguinha santa, né? Aquela aguinha santa. E se ele pode continuar jogando, e quais são os malefícios se ele continuar? Não, a princípio eu não tenho lesão, né? A grande dificuldade nesse momento agudo, né, no intracampo, é diferenciar efetivamente uma cãibra de alguma lesão muscular, né? Um estiramento muscular, uma rotura muscular. E é possível naquele momento diagnosticar? É muito difícil. Hoje em dia tem uma situação, né, que tá também aumentando no alto rendimento, vai demorar muito para chegar na nossa realidade sistemática do futebol brasileiro, mas a gente tem hoje em dia ultrassons portáteis, né? Eu tenho probe de ultrassom, um aparelhinho que passa, né, para fazer o ultrassom obstétrico, para fazer o ultrassom, né, do abdômen, por exemplo. A gente tem um aparelhinho portátil que acopla no celular, tá? E aí chama ultrassom point of care, quer dizer, eu consigo levar a qualquer momento e avaliar agudamente. Então isso já tem acontecido, já tem alguns modelos experimentais aqui no Brasil, por exemplo, no futebol de base, tá? E o médico de campo, né, ele tem o probe, conecta no celular e ele consegue uma imagem no campo para ver o grau da situação da musculatura, e aí poderia tirar o atleta precocemente no caso de uma rotura muscular pequena, que pode também estar associada à cãibra, né? Ele pode ter tido a cãibra, que é uma contração excessiva, como eu defini, e essa contração, num músculo já em limiar de trabalho, ter essa pequena rotura da fibra muscular. E o ultrassom, ele é muito preciso de ver essa disjunção da fibra, tá? Um estiramento não dá para ver, mas o hematoma, quando quebra, né, a fibra muscular, faz um sangramento lá dentro. Então, eu vejo a fibra bonitinha e um preto no meio, né? Aí eu falo, opa, esse aqui teve rotura, pau, vai embora. Vai embora, que se continuar vai aumentar a lesão e possivelmente eu vou ter um tempo maior de suspensão desse atleta para a prática esportiva e também um tempo maior de retorno à intensidade habitual do treinamento. Aí eu poupo, tento fazer o tratamento conservador, não cirúrgico, né? A maioria dos casos é para rotura muscular, e aí ele retornaria mais precocemente com fisioterapia, depois de controlada a sintomatologia. Então esse que é o maior problema. Agora, cãibra em si, quando eu consigo diferenciar entre o sintoma, né, cãibra, e a possibilidade da rotura muscular, ela não teria problema do sujeito continuar. Só que qual é o problema?
essa excitabilidade, ela possivelmente recorra. Então, possivelmente ele vai ter outra cãibra. Por isso que é frequente o cara tentar ficar em campo, aí ele já troca, ele não consegue porque recorre, né? O músculo tá em excesso de trabalho, ele não vai descansar de uma hora para outra. Mas, obviamente, a aguinha, a massagem, né? O anti-inflamatório externo lá aplicado, né? O sprayzinho e tal, ele vai ter um efeito nesse relaxamento muscular imediato. Então, se é uma hipercontração, né? Uma hiperexcitação, na hora que eu dou um relaxante, ele vai voltar ao normal. Só que ele vai voltar a trabalhar e ele não tá com recuperação completa. Então, ele vai se hiperexcitar de novo, que vai se sobrepor ao efeito do medicamento que ele recebeu, né? Aí a recorrência é complicada, porque aí a recorrência acaba predispondo à lesão também. Já no finalzinho, pois não, Ellen, pode falar. Não, eu ia falar por exemplo, tem uma amiga que ela pisa torto e ela sempre reclama de quando ela caminha demais, ter sempre a mesma dor na lateral da panturrilha, que ela chama de cãibra. Isso realmente acontece? Possivelmente não é cãibra, né? É porque a cãibra é isso, é uma contração involuntária e súbita. Essa é uma dor, possivelmente, uma lesão que a gente acaba falando, tem um mecanismo, né? Tem a biomecânica de gênese de lesão, que é um grau de sobrecarga, né? É uma carga interna, uma carga de trabalho dela pela pisada. Isso, para ser amenizado, com certeza tem a ver sim com a distância de caminhada, com a velocidade de caminhada, mas isso, para ser amenizado, ela precisa corrigir o fator de gênese. Então ela precisaria de um exame que o fisioterapeuta faz, que é um teste de pisada, chama baropodometria, né? Que vê a distribuição de pressão nos pontos de apoio do pé, né? Na parte anterior, na parte média e na parte do calcanhar. E aí ela consegue confeccionar uma palmilha específica para distribuir essas pressões e corrigir a distorção de pisada. Isso é muito frequente também, tem um nome específico que os corredores são mais familiarizados, que chama síndrome da banda iliotibial, que é uma dor que dá na face externa do joelho, tá? Às vezes dá um pouquinho pra coxa, às vezes dá um pouquinho pra perna, mas principalmente na face externa do joelho. E por que o corredor tá familiarizado, particularmente o corredor de rua? Porque justamente ela tem muito a ver com a simetria de terreno, né? Quando o cara tá correndo, ele tá correndo ali perto da guia, e aí tem aquela quedinha. Então, uma perna tá pra cima, a outra tá pra baixo. Isso dá uma distribuição equivocada, digamos assim, irregular, né? de irregular desse impacto de pisada. E aí acaba recorrendo, principalmente nas maiores distâncias, essa dor lateral, né? Então, tem que diferenciar também. E aí, obviamente, pra pessoa vai ser tudo cãibra, né? Deu dor muscular relacionada à prática do esporte, vai ser cãibra. A gente tem que tentar diagnosticar a situação do que é, por exemplo, uma compressão nervosa relacionada com problema de coluna, uma situação a ver com essa situação biomecânica, calçado, pisada, terreno, né? E uma dor específica na musculatura desenvolvida por um movimento específico. E nesse diferencial também as lesões que a gente chama lesão de overuse, né? Que é aquela sobrecarga, que tem a ver com excesso de treinamento, tem a ver com movimentos repetidos por determinada característica, especificidade do esporte, né? Perfeito. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, passou muito rápido, né? Mas a gente teve uma noção aí da cãibra que muita gente acaba tendo. Muito obrigado, até a semana que vem, doutor. Eu que agradeço, espero ter trazido informações importantes, mas principalmente, quer evitar a cãibra, treine adequadamente, coma adequadamente e faça uma hidratação adequada. É isso. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.